Olá pessoal, olá alunos do oitavo ano, vamos aqui para nossa aula. Como a gente falava na aula passada, da questão da hegemonia norte-americana, a gente só quer dizer aqui primeiro o que é hegemonia. Hegemonia é quando no caso dos Estados Unidos, ele tem o controle, ele controla todo mundo, ele é a única potência, ele é hegemônico. Ou seja, ele é o maior, o maioral, como diz vocês. Então vamos ver aqui. Só que essa superpotência mundial, ela tá vendo uma outra potência vindo lá do Oriente, tá? Ameaçar essa hegemonia. Que país seria isso? Esse. A China, tá? A grande ameaça, a supremacia estadunidense é a China, tá? A China é um país onde tem uma população gigantesca. Eu acredito que hoje esteja com mais de 1,5 bilhão de pessoas. Sabe o que é isso? Tem noção do que seria 1,5 bilhão de pessoas? O Brasil está chegando a 200 milhões de pessoas. A China tem 1,5 bilhão. Mais ou menos. Eu não tenho. Eu confesso que eu não tenho os números exatos aqui da população chinesa. Mas é mais ou menos 1,5 bilhão a mais de gente. Então é uma superpopulação. E um país que tem uma economia muito dinâmica, uma economia que produz tudo. Praticamente hoje o mundo depende da produção chinesa. Então o que acontece? A China ela é você já viu aqueles vendedores que passam na porta da casa de vocês, onde ele consegue fazer você comprar coisa que vocês não queriam? No caso de vocês não, no caso da mãe de vocês. Tenho certeza que vocês já ouviram a mãe de vocês. Gente, eu comprei isso aqui, eu nem precisava, acabou que chegou e me convenceu a comprar. A China no mundo hoje é aquilo ali. É um vendedor de seus produtos. E lógico, se ele é um grande vendedor dos seus produtos, o dinheiro do mundo está tomando um caminho, que é o caminho da China. Quando eu compro uma caneta, para vocês terem uma ideia, quando eu compro uma caneta, que ela foi produzida na China, o que acontece? Parte desse dinheiro da caneta que eu comprei vai para a China. Então hoje a China é a grande vendedora da economia mundial. E isso, lógico que o seu PIB, que é o que? O Produto Interno Bruto, lembrando lá das aulas do sétimo ano, o que seria PIB? PIB é o Produto Interno Bruto, é toda a riqueza de um país de bens e serviços que é produzido durante um ano. Então todo esse dinheiro que a gente compra os produtos chineses faz com que o PIB da China cresça e a economia chinesa também cresça. Então vamos lá. Diz assim, ó, nos anos 2000, muitos fatores contribuíram para alterar a posição dos Estados Unidos como potência hegemônica mundial. Entre eles está o surgimento da China como potência industrial e militar. Então as duas grandes áreas, para um país ser uma grande potência, ele tem que ter um parque industrial muito forte. O que é esse parque industrial, gente? Uma indústria que produza de tudo. Que ela pega a matéria-prima e transforma em um produto que tenha um valor agregado não sei quantas vezes mais. O que a China faz, para vocês terem uma ideia? Quem é o maior comprador de minério de ferro do Brasil? A China. Ela compra minério de ferro. O que é o minério de ferro, professor? O minério de ferro é a matéria-prima para se produzir ferro. Mas ela compra aqui no Brasil, não compra o ferro pronto. Ela compra o minério de ferro, que é bem mais barato. E leva para lá. Quando leva para lá, ela vai o quê? Vai pegar aquele minério de ferro, vai fazer o processo da usina para transformar aquele minério de ferro em ferro e fazer a peça do carro.
Aí, por exemplo, você vende uma tonelada de minério de ferro e compra a peça do carro da China, com um detalhe, que muitas vezes para você comprar essa peça do carro da China, você tem que vender, para ter o valor daquela peça, você vende 5 toneladas de ferro, de minério de ferro. Um exemplo assim para você ter ideia. Então a China, ela pega os produtos, o parque industrial faz isso. Pega um produto da matéria-prima que tem um valor agregado baixo. O que seria esse valor agregado? É aquilo que você consegue melhorar para ganhar preço. Por exemplo, essa caneta aqui, ela vale R$ 1. Se alguém pega essa caneta e enfeita toda ela aqui, ela passa a valer R$ 5. Ela vale R$ 1. Ela passou a valer 5. Esses R$ 4 a mais é o que nós chamamos de valor agregado. É o que acontece com a China, que compra o minério de ferro do Brasil e vende a peça para o Brasil, daquele minério de ferro que ele comprou aqui. Ou seja, quando ele vende a peça vem com um valor bem maior. Entenderam o que é o produto agregado? Então a China, ela trabalha, tem a sua base econômica voltada para exportação. Olha o que diz aí, ó. O crescimento econômico chinês reduziu parcialmente a influência dos Estados Unidos no mundo. Por quê? Porque antes quem era o grande vendedor do mundo era os Estados Unidos. Hoje, os outros países têm duas opções. Ou eu compro nos Estados Unidos, ou eu compro na China. Aí o que acontece? Quem oferece as melhores condições de preço? A China. Por quê? Porque a China tem uma vantagem dos Estados Unidos, que a mão de obra na China é mais barato. O sistema produtivo da China consegue produzir uma peça de carro, por exemplo, por um valor mais baixo do que o seu concorrente Estados Unidos. Com isso, ele consegue vender aquela peça de carro mais barato que os Estados Unidos e ainda ter um lucro maior que os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos gastou 3, 4 vezes mais para produzir aquela peça do que a China. Entenderam? Então a China ela consegue vender para o mundo inteiro um produto mais baixo. E diga-se de passagem, você já deve ter ouvido por aí que os produtos chineses não prestam. E isso é lenda. Hoje a indústria chinesa consegue produzir, a sua produção industrial, melhor dizendo, é de excelente qualidade. De excelente qualidade. Então hoje a maioria das coisas que nós consumimos, que nós compramos, a maioria desses produtos tem alguma coisa da China. Se você compra um carro, uma bicicleta, uma moto, qualquer coisa, várias daquelas peças são produzidas na China. Se você compra um tênis, se você compra uma camisa, se você compra uma calça, muitos desses produtos são feitos na China. Então, por isso a economia da China vem crescendo e está ameaçando a hegemonia norte-americana. Tá? Aí, o dinamismo econômico chinês também favoreceu o desenvolvimento de potências regionais, ou seja, vários países se beneficiou com esse dinamismo da China. Por exemplo, aí nós temos aí países como o Brasil, a Índia, Turquia, porque esses países eles tiveram mais uma porta aberta para negociar com o gigante asiático que é a China. Assim, nos anos 2000, alguns problemas econômicos agravaram-se nos Estados Unidos e o país passou a ser afetado pelo aumento da dívida externa. Os Estados Unidos têm uma dívida gigantesca. Deve para Deus e o mundo, como diz o povo. Por déficit, o que é déficit? Ou seja, saldo negativo. Comerciais, por problema no mercado financeiro, pelo fechamento de indústria, em consequência da concorrência externa, que aconteceu muito nos Estados Unidos, gente. Olha, eu não falei para vocês que a mão de obra na China é mais barata?
O que é a mão de obra? Vamos explicar o que é a mão de obra para vocês entenderem. Mão de obra é o trabalho. É o salário mais barato. Como que seria essa mão de obra mais barata? O salário do chinês é um salário mais baixo. Por exemplo, enquanto o cara nos Estados Unidos, para trabalhar, ele ganha 10 mil dólares, na China, o chinês vai fazer aquele mesmo serviço por $1.000. E o que aconteceu? Muitas das empresas que eram instaladas nos parques industriais norte-americanos, elas migraram para a China. Então, o que é que nós tivemos? Nós tivemos fechamento de indústria nos Estados Unidos e abertura de indústria na China. Vocês estão compreendendo assim, o grande problema que os Estados Unidos têm que enfrentar com a China? Então, a China, por isso que dizem que a China, em pouco tempo, vai ultrapassar os Estados Unidos. Aí continua aí, diz assim, ó. Esse problema, entre outros, contribuíram para que os Estados Unidos e o mundo enfrentassem uma grave crise financeira em 2008, a chamada crise da bolha imobiliária. Ou seja, aqui foi um problema sério que os Estados Unidos teve, uma crise gigantesca. E agora que eles estavam começando a se recuperar dessa crise. Aí continuando, o que ocasionou uma relativa redução da influência econômica e política dos Estados Unidos no mundo. Então, pessoal, ó, concluindo aqui a aula. Então nós temos o quê? Os Estados Unidos, ele passa por sérios problemas com relação à China. Então é dado como certa que num período curto de tempo a China será a grande potência do mundo. Tá ok? Na próxima aula vamos trabalhar crise política, ações terroristas, mundo multipolar, ascensão, vamos dar mais uma pincelada na questão da China, a ascensão da China e a volta da Rússia no mercado internacional, como potência regional ali do leste europeu. Tá? Na página 73, tem a atividade. Então, o que eu peço para vocês? Que façam a atividade da página 73. Tá bom? Ficamos por aqui. E qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp que a gente estará respondendo, tirando essas dúvidas de vocês. E só lembrando, para mim ter uma noção de quem está vendo as aulas, vai lá no vídeo, lá nos comentários do canal. Vocês vão lá no canal, do link que eu vou postar no WhatsApp. Vocês têm acesso ao meu canal. Então vocês vão lá no link desse vídeo, tá lá, aliás, no comentário desse vídeo, e deixe lá um comentário como ok, identifique vocês lá, para mim saber quem está vendo essas aulas. Com um detalhe que eu sempre gosto de falar: se o celular for registrado no nome de outra pessoa, se o e-mail for no nome de outra pessoa, da mãe, do pai, do irmão, vocês, na hora que deixarem lá o comentário, vocês se identifiquem, para mim saber quem é que está assistindo as aulas. Tá bom, pessoal? Até a próxima e boa aula, bons estudos.